Bem, vamos ao próximo tema. Quem pergunta sobre finanças é o jornalista Walter Júnior, da editoria de esportes do Jornal Metro. Eu gostaria de saber do candidato Marcelo Medeiros qual o projeto que ele tem para as finanças do Inter. Se fala que o clube tem uma folha na casa dos 8 milhões de reais e se ele acha esse valor um valor suficiente para ser campeão da América, se dá para enxugar esse valor ou se é preciso aumentar o valor que o Inter gasta mensalmente com seus jogadores. Muito boa a participação do colega do Jornal Metro. Nós estivemos conversando com ele oportunamente. Ele abrangeu e atacou exatamente um problema de muita responsabilidade. A folha de pagamento dos atletas do grupo principal do Inter é em torno disso que ele mostrou. Essa folha vai ao encontro de folhas de clubes como São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense. Fluminense enquanto Unimed. Grupos que estavam disputando um campeonato muito equilibrado. A folha de pagamento do Cruzeiro é em torno de 40% a 45% maior do que a nossa. A gente tem que ter muita responsabilidade ao tratar dessas questões financeiras. Eu não vejo no cenário nacional se dobrar a folha de pagamento, ela pode se tornar um movimento perigoso para a instituição. Mas há espaço para investimento. Há espaço para investimento porque o grupo que nós temos hoje é qualificado, o grupo de jogadores da base que vem vão nos dar uma sustentação importante e com 3 ou 4 contratações específicas, pontuais, a gente poderá fazer um grupo extremamente competitivo para a Libertadores. Eu só quero acrescentar que nesses últimos 3 anos e meio que nós encaramos o desafio com coragem de remodelar o Beira-Rio, o ano passado, por esse exemplo, todos os jogos do Internacional deram prejuízo. E a partir de 2015, graças à afinidade e à paixão do sócio colorado, a receita decorrente do quadro social será a maior receita do clube, será 30% do nosso faturamento. É o primeiro clube do Brasil que terá na receita oriunda da contribuição social a sua principal receita, nos permitindo trabalhar num horizonte mais tranquilo. Sobre esse tema também, sobre finanças, tem uma questão do coordenador de radiojornalismo aqui do Grupo Bandeirantes, Haroldo Santos. Bom, a pergunta para o candidato Marcelo Medeiros é sobre o entorno do Beira-Rio. O legado da Copa do Mundo ficou, um estádio maravilhoso de primeiro, né? Estádio de Copa do Mundo. Mas o entorno, como potencializar em recursos para que o clube tenha mais uma quantia em dinheiro no final do mês, do ano, para que o presidente Marcelo Medeiros invista no time dentro de campo? Perfeito. Essa é uma questão estratégica fundamental e que ela tem que ter o envolvimento do Conselho Deliberativo. O aproveitamento e a geração de receita do entorno do Beira-Rio poderá ser o diferencial que o Internacional terá em relação a todos os clubes do Brasil. O patrimônio que nós temos hoje, ele é privilegiado. O Beira-Rio e a sua modernização, o entorno, o Parque Gigante e agora no final da nossa gestão, com a aquisição de quase 90 hectares da área do município de Guaíba, onde será instalado o nosso centro de treinamentos, nos permite ter um horizonte muito tranquilo, com um cenário patrimonial extremamente privilegiado. A receita vindo dos benefícios decorrentes do entorno do Beira-Rio poderá colocar o Colorado num nível aproximado dessa diferença que existe na verba televisiva em razão dos privilégios concedidos a Corinthians e Flamengo. Mas esse projeto de aproveitamento do entorno será obedecido o mesmo conceito tratado pelo presidente Giovanni Luigi no que diz respeito à reforma do estádio. Nós temos o dever de preparar o clube com a participação de especialistas e colorados de todas as áreas da nossa sociedade, especialistas em construção civil, junto com o Conselho Deliberativo, para que seja um processo não da gestão, mas de todo o clube.
Muito bem. E agora a questão do narrador da Band, José Aldo Pinheiro. Marcelo Medeiros, eu gostaria também de saber sobre o CT. Como será feito na sua gestão? De onde virão os recursos? Quanto tempo levará? O que o senhor pretende fazer em relação ao CT? Bom, hoje é uma data histórica, uma data importante, porque hoje à tarde, às 17 horas, será realizado um evento lá na nossa nova área de Guaíba, com o lançamento da pedra fundamental do CT, das categorias de base do Esporte Clube Internacional. Na nossa parceria, e parceria é um negócio onde todos ganham, o nosso parceiro tem o dever e a responsabilidade de realizar o projeto, e ele está em fase de finalização, para que esse projeto seja encaminhado ao Ministério dos Esportes e, através do Ministério dos Esportes, o clube possa viabilizar a parte financeira do investimento nessa área. Então o Internacional está de parabéns. Todos os mecanismos e ferramentas para que esse sonho seja realidade. Após a concretização, e a gente pretende fazer isso no prazo mais curto possível, toda a área de Alvorada será transferida para Guaíba, e essa área, ela tem uma característica muito importante. Nesses quase 90 hectares de terra, deverá haver uma área muito grande de preservação ambiental. Isso está no corpo do projeto, não permitindo nenhuma aventura de ordem imobiliária. O Inter é um clube de futebol, não é um mesmo civil, e nós vamos dar um enfoque fundamental na implantação do nosso centro de treinamentos. Muito bem, vamos ao quinto e último tema. Sobre esse assunto, quem pergunta é Daniel Oliveira. A minha pergunta é relacionada à média de público no estádio Beira-Rio, e a gente compara muitos jogos recentes do Inter com a redução do preço do ingresso e que proporcionaram um comparecimento muito maior do torcedor. A gente sabe que a realidade dos estádios hoje é muito difícil que se lote, e isso não é só um problema que o Internacional passa. Existe a possibilidade de uma redução do preço dos ingressos e da própria situação do sócio para o ano que vem? Sim, a gente está trabalhando nesse sentido. O Internacional, a verdade é o seguinte, nós fizemos um estádio preparado para um evento que tinha exigências de caráter internacional, exigências da FIFA. E dentro dessas exigências também questões de natureza de segurança do estádio, de segurança dos torcedores. Esse processo ele foi resolvido através de uma equação onde várias variáveis foram colocadas na mesa, e foi esse projeto de setorização, passou pelo Conselho Deliberativo e passou de uma forma unânime. Um trabalho muito bem desenvolvido pelo Max Calomanho, pela Diana e por uma série de colorados que se dedicaram a isso. Mas o exemplo que ficou em especial nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro nos permite trabalhar no sentido de que a gente possa aprimorar essa questão, porque estádio tem que estar cheio. Não existe a coisa mais bonita do que um estádio cheio. Nós vivemos e presenciamos agora no final da Copa do Brasil, uma disputa entre dois grandes rivais do futebol brasileiro, e o miolo do estádio estava completamente vazio, porque não houve uma capacidade de comercialização da área mais nobre do Mineirão. Eu acho que isso é prejudicial ao produto futebol, é prejudicial aos torcedores, ninguém ganha com o estádio vazio. Eu costumo brincar que os 3 estádios mais bonitos do país são o Beira-Rio vazio, o Beira-Rio sem luz e o Beira-Rio lotado. Então vamos trabalhar para que o estádio mais bonito do Brasil, que é o Beira-Rio lotado, possa no ano de 2015 ter sua média de público cada vez maior, permitindo que o sócio colorado participe, convive e torne aquele ambiente um lugar muito mais adverso para os nossos concorrentes, para os nossos, para os nossos adversários, fazer dali um cenário onde o Beira-Rio volta a rugir. Muito bem, sobre esse tema nós também temos uma questão do nosso comentarista da Band, João Garcia. Marcelo, o Internacional tem um calendário cheio em 2015. Todas as competições favorecem o torcedor associado. O que você pretende fazer?
complementando, nós já temos na nossa programação uma tabela com 3 valores que variam conforme horário, interesse e competição. Isso vai ao encontro do questionamento que o João estava fazendo. O Internacional terá no primeiro semestre 2 competições, a Libertadores e o Campeonato Regional. O Campeonato Regional esse ano tem uma novidade, e com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho pelo presidente Chico Noveleto, no meu entendimento, no entendimento do departamento de futebol, houve um retrocesso com a limitação de jogadores a serem inscritos, porque isso prejudica os 2 grandes clubes do estado. Porque é neste campeonato, é nessa competição, que jovens talentos poderão ser formados ainda mais, quando o único clube do estado está disputando uma Libertadores, voltando ao cenário sul-americano. Então o Internacional, obviamente, dará prioridade à busca pelo Tri da América e faremos, se tivermos o respaldo do torcedor colorado, uma competição focada na Libertadores e preparatória no regional. Bom, essa primeira parte, em que o candidato Marcelo Medeiros respondeu às perguntas dos jornalistas da Band, foi um pouco mais tranquila. Agora vem a parte difícil. Ele vai responder os telespectadores que participaram, mandaram as suas perguntas. E aí, Roberta, quais são as questões? Tem várias. Pedro Moraes, qual será a lista de dispensa a ser eleito? E a Naira França, qual seria a sua decisão caso o Tite se interessasse por comandar o Inter em 2015? Não existe ser em futebol. Se trabalhar com hipótese, além de ela criar um desrespeito ao torcedor, porque ela cria uma expectativa e uma frustração, não existe isso. O que existe é uma convicção num trabalho de um treinador que tem uma identificação, tem uma liderança, tem um conhecimento que merece o nosso respeito. Isso foi tratado e isso já é página virada. Com relação à dispensa, o que serve para a dispensa também serve para a contratação. Nós nunca tratamos esses assuntos de forma pública, ainda mais num momento eleitoral, onde é necessário o respaldo e a legitimidade das urnas para que a gente possa dar continuidade ao aprimoramento das questões do futebol. O que a gente tem que deixar claro ao torcedor é que existem contratos, e esses contratos têm que ser obedecidos. A rescisão de um contrato implica numa questão de custo para o clube. Então essas equações têm que ser tratadas depois de passado pelo processo eleitoral. Mais alguma, Roberto? A Eduarda Pérez pergunta se a torcida pode esperar um grande reforço no elenco de 2015. Pode, deve, e ela tem direito de sonhar, porque está na hora do Internacional ganhar os títulos que o torcedor sonha. Mais questões? A Caroline pergunta se o Alisson será suficiente no gol em 2015 também. O Alisson esse ano ele teve um destino iluminado, porque em um determinado momento a opção do treinador foi o irmão dele, foi o Muriel. E ele sofreu, estava bem, fez 2 defesas importantíssimas naquele jogo, e aí sofreu uma lesão e o Dida voltou, e aí no jogo seguinte, e quem vinha jogando pelo 23 era o Alisson, foi essa a razão da escolha em relação ao Agenor. O Inter tem 3 goleiros formados na nossa base, Muriel, Alisson e o Agenor. E tem no Dida, além de um grande profissional, uma grande referência. Todo o desempenho hoje do goleiro do Inter também é fruto da preparação feita pelo nosso preparador de goleiros, o Marquinhos, que deu uma contribuição importante esse ano, aperfeiçoando o trabalho dos nossos atletas. Eu acho que o Internacional está muito bem servido de goleiros. A Lídia Escobar, Medeiros, não seria essencial a contratação de um zagueiro de nome? Tem algum nome em mente? No momento que eu der o nome em mente, esse negócio vai ficar mais caro, né? Mas tem o nome em mente? A gente tem nome em mente para todos os setores do clube. Da equipe. O Marcos pergunta se vocês pretendem criar um setor com preços populares para o Beira-Rio igual tem na Arena. Como é o nome do... Marcos Léo. Marcos. A pergunta dele foi fundamental. A ideia existe de fazer um lugar que tenha um preço popular,
mas essa é uma questão que tem que ser tratada junto com os órgãos públicos, porque já nos cobraram muito a retirada das cadeiras, que esse preço popular tenha um ambiente diferente. A gente tem que sempre, a preocupação principal é com a segurança do torcedor, é com a segurança do espetáculo, para que não haja nenhum tipo de violência, de invasão, de arremesso de objetos. Então, uma série de variáveis que a gente tem que equacionar, mas a ideia dele é muito boa. Isso tem que passar por pessoas especializadas nesse segmento. Na época em que o estádio estava sendo alvo e meta para a realização da Copa, ele tinha um outro conceito, mas a ideia é muito boa e nós estamos tratando disso com muito carinho. Bom, queria agradecer a presença